Nós temos falado essas palavras, paixão e perseverança. Perseverança. Sendo fiel àquele chamado que Deus tem para a sua vida. Sendo fiel nesse chamado, a Rebeca tinha de manter um padrão diferente. Sendo fiel de criar seus filhos no caminho de Deus. Seja fiel de ser devedor. De ser aquela pessoa endividada, com grande dívida, que você sempre quer pagar para os outros, o que Deus tem te dado. Hoje à noite eu quero falar sobre algumas pessoas que fizeram a diferença, sendo fiel. Primeiramente eu quero falar sobre meu sogro, pastor Melvin, um homem que 57 anos atrás veio aqui para o Brasil. Um homem, obedecendo, você ouviu a história hoje de manhã com a Rebeca. Um homem sendo fiel àquele chamado para o Brasil. Ele veio aqui e através da vida dele, o fruto que ele tinha através dos seus filhos e outros pastores aqui, até hoje, a maioria de vocês estão salvos por causa deste um homem sendo fiel àquele chamado da vida dele. Aleluia. Um homem que fez uma grande diferença. Seus filhos fazendo grandes diferenças. Irmãos, eu posso falar a minha história também, como Deus mudou minha vida de ser uma pessoa com aquele sonho americano de ter casas, carros e tudo, bom sucesso e tudo. Como Ele mudou minha vida, meus valores e tudo. Eu nunca imaginava de chegar aqui no campo missionário. Mas como Deus tem me chamado com Rebeca para o Brasil e para o mundo, eu estou pronto para qualquer lugar, Senhor. Depois de experimentar a mão de Deus estendido em nosso favor, experimentando este grande amor que Ele tem para nós, estou pronto para qualquer coisa. É tão gostoso de conhecer este paizão que nunca nos vai abandonar, nunca vai nos desprezar, nunca vai nos decepcionar. Um grande Deus. Mas eu quero deixar essa palavra com vocês hoje à noite, de ser fiel àquele chamado. Tem histórias sobre, em Isaías, capítulo 6, versículo 8, sobre esse chamado missionário. Ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Seja aquela pessoa que está, Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ganhar pessoas, eu vou discipular pessoas, eu vou liderar células, eu vou crescer, eu vou ser usado nas tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Mas antes de Isaías falar isso, ele tinha uma visão de Deus. Ele viu quem ele era antes de Deus. Ai de mim, ele falou. E o anjo veio e com uma brasa viva tocou nos lábios dele e falou, você está perdoado. E realmente você não tem culpa mais. E depois ele falou, envia-me a mim, Senhor. Quando nós temos aquele toque de Deus em nossas vidas, quando nós experimentamos a presença dele, Senhor, use-me. Eu quero ser usado, Pai. Tem aquele desejo. Você não está alegre que alguém falou de Jesus para você? Oh, aleluia, nós queremos ser aquelas pessoas que estão prontas para ser usadas nas mãos de Deus. Tem história de outras pessoas que eu quero compartilhar hoje à noite, pessoas que fizeram uma diferença com suas vidas. Primeira história é sobre uma pessoa chamada Aggie Hurst. Eu quero ler essa história para vocês. Em 1921, um casal de missionários chamado Davi e Sylvia Flood foram da Suécia para o Congo belga, no coração da África. Eles se encontraram com um outro jovem casal, os Ericksons, e os quatro se sentiram dirigidos pelo Senhor para levar o Evangelho para uma área remota. Este era um grande passo de fé. Na vila de Ndora, eles foram refutados pelo chefe, que não os deixou entrar na vila por medo de afastar os deuses locais. Então, os dois casais moraram mais ou menos 800 metros subindo a serra e construíram suas próprias casas de barro. Eles oraram por uma abertura espiritual, mas não houve nenhuma. O único contato que tinha com os moradores era um garoto que vendia para eles galinhas e ovos 2 vezes por semana. Sylvia Flood decidiu que se esse era o único africano com quem podia conversar,
ela tentaria ensinar-lhe sobre Jesus. E foi isso que ela fez. Mas não havia outro encorajamento. Enquanto isso, a malária atingiu um membro após o outro deste grupo. Com o tempo, os Ericksons decidiram que já tinham sofrido o suficiente e resolveram voltar para a base central da missão. Davi e Sylvia Flood continuaram perto de Endora sozinhos. Daí, além de tudo, Sylvia ficou grávida no meio deste lugar primitivo. Quando o tempo chegou para ela dar à luz, o chefe da vila tinha se abrandado o bastante para permitir que uma parteira da vila a ajudasse. Uma menina nasceu e lhe chamaram Aina. O parto, no entanto, foi difícil e Sylvia Flood já estava muito fraca por causa da malária. O trabalho de parto foi pesado demais. A Sylvia durou apenas mais 17 dias e faleceu. Dentro de Davi Flood, alguma coisa aconteceu naquele momento. Ele cavou uma cova simples, enterrou sua mulher de apenas 27 anos e daí pegou sua filhinha e voltou para a sede da missão. Resolveu dar a bebê para os Erickson e disse: "Vou voltar para a Suécia. Eu perdi minha esposa e obviamente não posso cuidar deste bebê. Deus arruinou a minha vida." Com isso, ele se dirigiu ao porto, rejeitando não somente o seu chamado, mas o próprio Deus. Dentro de 8 meses, o casal Erickson foram atingidos por uma misteriosa malária e morreram dentro de dias um do outro. A bebê foi então dada para um outro casal de missionários americanos, que mudaram seu nome para Aggie, e eventualmente a levaram para os Estados Unidos com 3 anos e foi criado lá. Como uma jovem mulher, a Aggie encontrou e se casou com um jovem chamado Dewey Hurst e se envolveram num ministério frutífero. Com o tempo, o seu esposo se tornou o presidente da faculdade cristã e Aggie ficou intrigada em encontrar tanta herança escandinava ali, naquele lugar. Um dia, uma revista cristã sueca apareceu em sua caixa de correio. Ela não tinha nenhuma ideia quem tinha enviado e, claro, não podia ler nenhuma palavra. Mas, ao folhear as páginas, de repente uma foto apareceu e a congelou. Lá, num lugar primitivo, havia um túmulo com uma cruz branca e na cruz as palavras Sylvia Flood. Aggie correu para procurar um membro da faculdade que ela sabia podia traduzir o artigo. "O que diz?" ela perguntou. O instrutor resumiu a história. É sobre uns missionários que foram para Endora há muito tempo atrás. O nascimento da bebê, a morte da jovem mãe, o único menino africano que conheceu Jesus. E como, depois, os brancos tinham retornado, o menino cresceu e finalmente convenceu o chefe a deixá-lo construir uma escola na vila. O artigo diz que gradualmente, ele ensinou todos os alunos sobre Jesus. As crianças ensinaram seus pais sobre Jesus. E até o chefe se tornou cristão. Hoje, há 600 crentes naquela vila. Tudo por causa do sacrifício de Davi e Sylvia Flood. Para o aniversário de 25 anos de casados dos Hurst, a faculdade lhes presenteou com umas férias para a Suécia. Lá, Aggie procurou encontrar o seu pai verdadeiro. Agora um homem velho, Davi Flood tinha se casado novamente, tinha mais 4 filhos e estragou sua vida com o álcool. Ele tinha sofrido um derrame recentemente, ainda continuava amargurado e tinha uma regra para sua família: nunca mencione o nome de Deus, porque Deus levou tudo de mim. Depois de uma reunião emocionante com seus meio-irmãos e irmãs, Aggie falou sobre o assunto de ver o seu pai. Os outros hesitaram. "Você pode falar com ele", disseram, "mesmo estando um pouco doente agora. Mas você precisa saber, quando ele ouve o nome de Deus, ele fica furioso." Aggie não podia ser detida.
Ela entrou naquele apartamento sujo, com garrafas de bebidas por todo lado, e se aproximou do velho de 73 anos, deitado numa cama desarrumada. Papai, ela disse tentativamente. Ele começou a chorar. Aina, ele disse, eu nunca quis te dar. Está tudo bem, papai, ela replicou, abraçando-o gentilmente. Deus cuidou de mim. O homem instantaneamente endureceu. As lágrimas pararam. Deus esqueceu de todos nós. Nossa vida tem sido assim por causa dele. Ele virou sua face para a parede. Agi pegou o seu rosto nas suas mãos e continuou sem medo. Papai, eu tenho uma história para lhe contar, e é verdadeira. Você não foi à África em vão. Mamãe não morreu em vão. O menino que você ganhou para Jesus cresceu e ganhou aquela vila toda para Jesus. Aquela uma semente que você plantou continuou crescendo e crescendo. Hoje há 600 africanos servindo ao Senhor, porque o Senhor foi fiel ao chamado de Deus na sua vida. Papai, Jesus te ama, Ele nunca te odiou. O velho homem virou-se para olhar nos olhos da sua filha. Seu corpo relaxou. Ele começou a falar. No fim da tarde, ele tinha voltado para o Deus que ele tinha rejeitado por tantas décadas. Durante os próximos dias, pai e filha desfrutaram de momentos afetuosos juntos. Agi e seu esposo logo tinham que voltar para os Estados Unidos e dentro de poucas semanas, Davi Flood passou para a eternidade. Alguns anos depois, os Hearst estavam atendendo uma conferência de evangelismo em Londres, quando um relatório foi dado sobre a nação do Zaire, o antigo Congo belga. O presidente da Igreja Nacional, representando 110 mil crentes batizados, falou eloquentemente da pregação do Evangelho em sua nação. Agi não podia esperar para falar com ele depois e perguntou se ele tinha ouvido de Davi e Sylvia Flood. Sim, senhor, o homem replicou. Foi Sylvia Flood que me ensinou sobre Jesus. Eu era o menino que levava comida para seus pais antes de você nascer. Na verdade, até hoje, o túmulo de sua mãe e sua memória são honrados por todos nós. Ele a abraçou com um longo e molhado abraço. Daí ele continuou. Você deve ir à África para ver, porque sua mãe é a pessoa mais famosa na nossa história. Com o tempo, foi exatamente isso que Agi Hearst e seu marido fizeram. Eles foram bem-vindos com estrondosa multidão de pessoas. Ela até conheceu o homem que foi contatado por seu pai muitos anos atrás para levá-la de volta da montanha numa rede. O momento mais dramático, claro, foi quando o pastor levou Agi para ver a cruz branca no túmulo de sua mãe. Ela se ajoelhou no chão e adorou a Deus. Depois, naquele dia, na igreja, o pastor leu João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E em seguida, o Salmo 126, 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aleluia. Amém. Irmãos, muitas vezes nós não pensamos aquelas palavras que nós falamos, aquela pessoa que nós ganhamos. Nós não sabemos os frutos que eles produzem na vida deles. Nós precisamos confiar em Deus, que as palavras, as oportunidades que nós temos, aquele discipulado, aquela liderança que nós tomamos, vai fazer diferença. Deus vai nos usar. A obra é dele. Mas nós precisamos ser fiéis de cumprir aquele chamado. Davi Flood gastou tantos anos. Ele não terminou bem. Ele não chegou ao final da vida bem sucedido e tudo. Mas glória a Deus, aquele semente que eles plantaram, aquela pessoa que ganhou, fez um impacto. 110 mil pessoas afetadas por causa daquele menino que eles ganharam. Precisa lembrar
que aquela palavra você está semeando, aquela pessoa que você está encorajando vai fazer uma diferença. Pastor Lucas, sempre nós tínhamos aquele mesmo versículo para o pastor Lucas, aquele semente que caiu no chão para morrer e deu muito fruto. Olha o que aconteceu. O homem que completou a vida, uma vida boa e o fruto que ele tem. E para nós, eu quero olhar agora rapidinho as qualidades que são para nós. Que a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. E a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, fala sobre os vencedores. Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nós temos 3 elementos aqui para ser mais que vencedor, de ser vencedor. Primeiramente, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Realmente, quando nós falamos do sangue, o sangue fala de amor, sacrifício e compromisso. Em João 15, versículo 13, a Bíblia fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Este sangue fala deste amor, sacrifício, compromisso. O sangue fala de vida. Levítico 17, versículo 14, fala: a vida de toda carne é o seu sangue. Então, quando falamos sobre sangue, nós estamos falando sobre vida. O sangue fala de intimidade. Em Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós podemos ter aquela intimidade com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O sangue fala de proteção. Êxodo 12, 13. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. O sangue fala de santidade. Em 1 João 1, 7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, essas pessoas venceram porque eles conheceram este sangue. Sangue de amor, de vida, de intimidade, de proteção, de santidade. Precisamos conhecer este sangue do Cordeiro. Precisamos conhecer o que Jesus fez para nós na cruz. Que realmente agora nós temos a aliança melhor. Nós podemos sempre andar em triunfo em Cristo Jesus por causa do preço que Ele já pagou. Precisamos conhecer este valor do sangue de Jesus. Segundo, eles venceram por causa da palavra, do testemunho que eles deram. Então, precisamos saber a palavra, por causa da palavra do testemunho que deram. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer quem nós somos. A Bíblia fala que eu estou crucificado com Cristo, Gálatas 2, 19 e 20. Estou sepultado com Ele no batismo, Colossenses 2, 12. Ressuscitado com Ele, Efésios 2, 6. Sentado em lugares celestiais com Ele, Efésios 2, 6. Irmãos, por causa do tempo, eu estou passando rápido. Mas só lembre essas coisas. Quem nós somos. Crucificado com Cristo. Sepultado com Ele no batismo. Ressuscitado com Ele. Sentado nos lugares celestiais. A Bíblia fala que nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. E fala, interessante, em Colossenses 2,15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Realmente, nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá, porque ele já fez um show do diabo publicamente. O diabo não quer mexer comigo porque eu sou filho de Deus. Eu sou príncipe, eu sou embaixador. Ele não vai mexer comigo porque eu sei quem eu sou. Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Eu tenho as chaves do céu. Eu tenho os recursos do céu à minha disposição. O que eu ligo ou desligo aqui na terra terá sido ligado ou desligado lá no céu. O que eu proibir aqui na terra será proibido no céu. O que eu permito aqui na terra vai ser permitido no céu. O que eu libero aqui na terra vai ser liberado no céu. Eu vou liberar cura. Eu vou liberar libertação. Eu vou liberar recursos de Deus, finanças, tudo que eu preciso. Pela palavra de Deus. É que eu sou. Eu tenho essas chaves. Eu sou mais que vencedor. Não há nada impossível para mim. Nada vai me separar do amor de Cristo.
Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Deus sempre me conduz em triunfo. Irmãos, quem nós somos. Pela palavra nós vamos vencer. Pelo sangue do Cordeiro, pela essa palavra nós vamos vencer. E a terceira maneira nós vamos vencer, porque em face da morte não amamos a nossa própria vida. Nós amamos nossa própria vida? Não. Realmente nossa vida pertence a Deus. Pertence a Ele, Ele pode fazer comigo o que Ele quiser. E essa área de morte, a Bíblia fala que o medo de morte traz escravidão. Em Hebreus 2,15 fala, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quando nós temos medo da morte, nós somos escravos, a Bíblia fala. Tem aquela frase que nós não estamos prontos para viver, até estamos prontos para morrer. Precisamos ser prontos, precisamos entender que nossa vida pertence a Deus. Essa área de morrer está nem somente fisicamente, mas prontos a deixar morrer nossos sonhos e desejos. Eu quero o que Deus quer para mim. Eu sei pelo meu próprio testemunho que a mudança que Deus fez na minha vida, na faculdade, a palavra de Deus se tornando viva para mim e os desejos de Deus, Ele mudou minhas atitudes, Ele mudou meus sonhos. E agora está aqui no Brasil, aleluia. Nós precisamos ser prontos para deixar morrer nossos medos de perder segurança financeira, ser separado de família, etc. Né? Interessante, muitas pessoas, eu não quero, se Deus me chamar para um campo missionário, né? Eu não sei como vai ser, né? Cultura diferente, língua diferente, o que eu vou fazer sobre as finanças? Puxa, eu sou engenheiro aqui, eu tenho tudo bem sucedido, né? Aquele medo de perder aquela segurança, que eu tenho tudo providenciado. Irmãos, precisamos morrer para isso, e para ser vencedor, precisamos ter aquela confiança no Senhor, que Ele vai suprir tudo que precisamos, em cada momento, em cada lugar, providenciando tudo que precisamos. Interessante, em Hebreus 11, versículo 3 e diante, fala, todos estes morreram, fala sobre homens de fé, os heróis da fé. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam uma oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Isso é celestial. Por isso, Deus não tem vergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E Deus não tem vergonha dessas pessoas com essa atitude. Qual atitude? A atitude que eu sou peregrino aqui. Brasil não é minha casa, a terra não é minha casa, eu estou só passando por aqui, eu estou só visitando aqui, mas minha casa está lá no céu, eu sou extraterrestre, eu não pertenço aqui nessa terra. E Deus fala que eu não tenho vergonha de chamar Paulo meu filho, eu tenho orgulho dele, porque ele tem essa atitude. Precisamos ter aquela atitude, sim, Senhor, eu estou aqui, me use, eu sou só peregrino aqui. E ele fala, esse é meu filho aí. Aleluia. Né? Deus tem vergonha de você? Você tem essa atitude? Então você deve ter essa atitude. Não, eu sou aqui, eu sou peregrino, eu estou no caminho. E outra coisa, essas pessoas não tinham medo da morte física. Eles foram prontos para ser mártires. Tem a história de Thomas Hawker, de Inglaterra. Isso foi no 1555. Tomás estava sendo queimado em pau por causa da crença dele. Ele estava sendo testemunho para Jesus e agora sendo mártir. E olha essa história verdadeira. Um amigo falando para ele, Tomás, seu amigo disse com a voz em baixa para que o guarda não ouvisse, eu preciso lhe pedir um favor. Eu preciso saber se o que os outros dizem sobre a graça de Deus é verdade. Amanhã, quando lhes
quando eles te amarrarem naquele pau e tocarem fogo, se a dor for tolerável e a sua mente está em paz, levante as suas mãos bem alto, como sinal para mim da graça de Deus. Faça bem antes de você morrer. Tomás, eu preciso saber. Tomás respondeu, farei. A próxima manhã, amarraram Tomás no pau e tocaram fogo nele. O fogo queimou por muito tempo, mas Tomás ficou quieto. Sua pele estava queimada, que nem carvão, e seus dedos desapareceram. Todos olhando, imaginaram que ele já estava morto. De repente, milagrosamente, Tomás levantou as suas mãos, ainda queimando, bem alto para cima da sua cabeça, e com muito júbilo, bateu as mãos 3 vezes. Aleluia! As pessoas assistindo começaram a gritar louvores a Deus e aplaudir o Senhor. O amigo de Tomás tinha a sua resposta. Aleluia! Irmãos, nós não precisamos ter medo da morte. Eu não quero ser torturado. Eu não tenho prazer de pensar sobre morte. Mas minha vida pertence a Jesus. Ele morreu no meu lugar. Se Ele precisa minha vida, minha morte, Ele pode usar minha morte. Eu estou disposto. Eu sei naquela hora que Ele vai dar aquela graça. Eu recebo uma revista diariamente pelo e-mail de portas abertas. São testemunhos de pessoas que estão sendo torturadas, pessoas na igreja sendo perseguidas e tudo. E o autor está falando, em todos os casos, as pessoas morrendo, eles falam, é incrível a paz que eles sentem naquela hora, a presença de Deus, aquele calmo que vem, né? Nós podemos confiar nessa graça do nosso Senhor. Ele é fiel. Então eu quero deixar isso para vocês hoje. Vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis no que Deus tem chamado. Nós passamos muitas dificuldades. Como nós falamos hoje, muitas vezes tem aquele discípulo que, eu quero desistir, eu não aguento mais, né? Ou você naquela situação difícil, você quer desistir. Não desista. Deus vai se mostrar forte em seu favor. Ele vai fazer a obra. Seja fiel. Deixe Deus te usar. E eu quero terminar hoje falando sobre mais uma história. Essa história, você pode começar a tocar essa música. Essa história é sobre a música. Acho que todo mundo conhece. Estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. História sobre essa música. Lá na Índia, tinha uma família. Tinha uma família que receberam Jesus. E a vila, o chefe daquela vila, a comunidade, ficou tão irado. Eles pegaram essa família. Eles levaram para a praça pública. E eles confrontaram essa pessoa, todo mundo irado. E o chefe falou, olha, hoje você vai negar esta fé ou você vai morrer, você e sua família. Naquele momento, o homem não podia pensar, não sabia o que falar. E de repente, ele começou a cantar. Isso é uma música que ele escreveu. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. E com isso, na frente deles, certa família, eles pegaram os 2 filhos e mataram. Depois o chefe falou para ele, olha,
eu estou te dando outra oportunidade. Se você quer salvar a vida da sua esposa, então negue Jesus agora. Ele continuou cantando. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto mais. Eles pegaram a esposa dele e mataram ela na frente dele. Ele assistindo, o coração dele quebrado. E o chefe falou mais uma vez: essa é a sua única chance. Negue Jesus ou você vai morrer. Ele continua cantando. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia omnipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto mais. E com isso eles mataram aquele homem. Naquele dia, toda aquela família foi martirizada. Mas algo aconteceu por causa da vida, por causa da morte deles. Aquela cena tocou o coração daquele chefe. O tempo passou, mas ele não aguentou mais. Ele chamou toda a vila para aquela mesma praça. E lá naquela praça ele falou: eu estou negando meus deuses e agora eu estou recebendo Jesus Cristo como o meu Salvador. E todas aquelas pessoas, toda aquela vila conheceu Jesus com muito júbilo, porque eles viram o testemunho desse grande amor que essa família tinha para Jesus. Irmãos, vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis. Não desista. Não desista. Deus vai usar as suas palavras, vai usar a sua vida, vai usar a sua família para tocar este mundo. Nós temos visto acontecer através da família da Rebeca, do seu pai, da sua família, nossas famílias, e nós estamos contando com vocês. Nós vamos tomar posse do Brasil, nós vamos tomar posse do mundo. Só nesta hora, essas 2 horas que estou ministrando agora, mais ou menos 40 pessoas foram martirizadas ao redor do mundo. Muito mais estão sendo torturados. Crianças, filhos tirados dos pais, famílias separadas. Irmãos, os céus são abertos sobre o Brasil. Os céus são abertos sobre o Brasil. Precisamos tomar posse. Precisamos aproveitar estes momentos que nós temos aqui, a liberdade que nós temos, para alcançar que essa nação seja celeiro de missionários. Creio nisso. Nós estamos em Japão, estamos em Itália, essas outras igrejas na MDA têm missionários em África, em todos os lugares. Irmãos, realmente esse é o nosso momento. Vamos aproveitar a liberdade que nós temos e vamos ser fiéis. Nós não vamos desistir, nós vamos não ficar desanimados, mas nós vamos ser fiéis. Nós vamos ser mais que vencedores pelo sangue do Cordeiro, pela nossa palavra, pelo fato que nós não temos medo da morte, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa música mais uma vez juntos. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto.
Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muito perigos, muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto mais. Atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás o mundo, Jesus na frente. Jesus o guia onipotente. Guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás não volto mais. Depois da luta vem a coroa. Depois da luta vem a coroa. A recompensa é certa e boa. Recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto mais. Atrás não volto mais. Aleluia!